Boa tarde, professora Aparecida. Hoje vamos trabalhar como escrever respostas discursiva correta e completa. A resposta discursiva, você trabalha com a pergunta que exige esse tipo de resposta. Por exemplo, são perguntas do tipo assim, que exige um questionamento. Eu posso perguntar dessa forma: você gosta de estudar no CNB? Por quê? Então, quando eu coloco esse porquê, eu quero uma discussão sua, tá? Eu quero uma resposta trabalhada, produzida. Estudar no colégio militar é bom porque explique, justifique, comente. Então, são perguntas dessa forma que você tem que trabalhar a sua resposta. Quando é uma pergunta direta, vamos dizer, uma pergunta gramatical direta, não exige esse tipo de resposta. Esse tipo de resposta discursiva é para as perguntas que têm assim: explique, justifique, comente, às vezes coloca por quê. E aí você vai trabalhar na sua resposta. Porque a sua resposta é uma produção textual. É um texto escrito, pessoal, individual. Esse texto da resposta discursiva é um texto isolado da pergunta. É um texto que eu vou ler sua resposta, mas eu vou saber pela sua resposta de que pergunta se trata. Então, se você responde assim, eu pergunto: você gosta de estudar no colégio militar? Você diz sim, porque esse sim, isolado, sem a pergunta, eu não vou entender que sim é esse. Sim o quê? Então, tudo tem que estar escrito independente da pergunta. Porque quando os professores vão corrigir as provas, ele corrige a primeira questão, vamos dizer, discursiva, de todos os alunos. Então, ele quer uma resposta completa, tá? Então, estudar no colégio militar é bom porque, não é? Você não pode começar esse porquê no início da frase. O porquê é uma conjunção, ele emenda as duas frases. Estudar no colégio militar é bom porque aí você coloca a sua resposta. Então, isso é um tipo de resposta discursiva, tá? Esse correta é porque você tem que saber o conteúdo, saber explicar, tá bom? E completa é você não começar com o que, com o sim, com o porquê. Não pode iniciar frase com essas palavras. Tá? Você tem que trabalhar e o seu texto é um texto individual, independente da pergunta. Entenderam? O que é resposta discursiva é aquela que exige uma produção do aluno, exige um trabalho de redação para a sua resposta. Tudo bem? Então, vamos aqui, a próxima. Então, resposta discursiva correta e completa. Vamos ler aqui a introdução. Uma resposta discursiva correta e completa é aquela capaz de informar para o leitor qual pergunta foi elaborada e, além disso, de demonstrar
a utilização adequada dos mecanismos da língua portuguesa escrita, na variedade padrão. Por exemplo, se a pergunta quer saber alguma noção de tempo, devem ser utilizados na resposta elementos linguísticos que indiquem tempo. Caso a pergunta faça referência à ideia de lugar, a resposta deve conter elementos linguísticos que informem a noção de lugar. Por exemplo, o texto escrito, a notícia, qual o tempo da notícia? Aí você sabe que é o tempo cronológico, mas aí eu coloco na pergunta, explique. Aí você diz assim, o tempo que predomina no texto notícia, aí você pode colocar o título do texto, é o tempo cronológico, porque aí você vai explicar porque é um tempo cronológico, tá? Se você colocar na sua resposta assim, qual o tempo que predomina na notícia? Aí você vai dizer cronológico, só isso, cronológico. Você não errou a pergunta. Do ponto de vista do conteúdo, você acertou. Só que você vai perder no quesito da produção, tá? Da produção da sua escrita. Então, tem que ser uma resposta completa, tá? Você vai perder pontos aí. Tudo certo? Então, uma boa maneira de você responder é você pegar um pouquinho da pergunta. Então, a notícia predomina, o tempo cronológico, e aí você vai explicar. Passos a serem seguidos para elaborar uma resposta discursiva, correta e completa. Então, aqui eu coloquei algumas coisas para você ter o cuidado de escrever sua resposta dessa forma, não é? Para elaborar uma resposta discursiva, correta e completa, fique atento aos seguintes passos. Não comece resposta com porque, que, pois. Esses elementos, esses vocábulos, servem para unir partes de uma frase ou dois parágrafos entre si. Como a resposta é uma estrutura textual independente, não deve ser iniciada com tais elementos. Então, a sua resposta é um texto independente, é um texto produzido por você. Então, tem que estar completo. Essas palavrinhas aqui, elas ficam no meio da frase, tá? Ela fica ligando. Estudar no colégio militar é bom porque, tá? É importante, pois, e assim você vai colocando o seu argumento, tá? A sua produção. Essa aqui é um dos passos. Vamos ver aqui outro que eu coloquei. Letra minúscula não inicia frase, portanto, não inicia resposta. Assim como os pronomes oblíquos, me, mim, te, ti, li, etc. Então, esses pronomes, eles não devem, não é, estar no início da frase, nunca no início da frase, tá bom? E outra coisa, sempre que você for escrever, a primeira letra é maiúscula, tá? Se você coloca minúscula, é só uma lista de palavras, não é a frase correta gramaticalmente, tá? Então, na resposta, também evite escrever com letra minúscula o início e escrever com esses pronomes. Outro caso aqui de resposta completa.
As palavras sim, não, talvez também não iniciam respostas. Sim, mas sim o quê? Não, mas o quê? Talvez o quê? Serão as perguntas de quem lê suas respostas, caso você as inicie com tais elementos. Ora, você gosta de estudar no colégio militar? Sim ou não? Sua resposta é, se for sim, esse sim, ele tem que estar implícito na resposta, ou seja, você responder positivamente sem precisar colocar o sim no início da sua produção. Se for não, você tem que colocar a ideia negativa na sua resposta, mas não pode iniciar com esse não, tá? E o talvez a mesma coisa. Tem que ter a ideia de dúvida, tá? Mas não introduzir o seu texto com essas palavras, tá bom? Porque tem que produzir com essa ideia de negação, afirmação, dúvida, mas tem que estar implícita na resposta, tá? Então, a questão de resposta discursiva não é só saber o conteúdo. Às vezes você sabe a resposta, mas aí você não se preocupa com essa resposta e termina perdendo pontos aí na produção. Porque além de você escrever, você tem que pensar no que você está escrevendo, tá bom? Continuando aqui. Forme períodos completos, apresentando o elemento do qual se fala e que se fala desse elemento. Aqui esclarece melhor esse termo aqui. Ó. Não empregue ele, ela, dele, dela e plural, né? Seu, sua, esse, essa, este, esta, e no plural também, isso, isto, entre outros, não é? Sem antes ter mencionado na resposta a palavra que esses vocábulos substitui, retoma. Olha só, você fez a prova hoje? Como estava a sua prova? Sim, você gostou? Aí você responde, eu fiz a prova, ela estava muito difícil. Ela quem? A prova, não é? Então, esse ele e essa aqui, ou este, ou dele, você fala, mas quando você já falou de alguma coisa aqui, aí esse ele e ela substituem todos esses pronomes, substitui o termo anterior. Então, outra falha de resposta discursiva é você iniciar uma frase com ela, ou ele, ou seus no início da frase. Porque esses pronomes aqui, eles funcionam como pronomes substantivos. Eles substituem o substantivo. Então, não pode iniciar frases com esses pronomes. Você pode usar, mas retomando aqui, ó, retomando o termo, não é? Substituindo o termo. Hoje fiz prova de português. Ela estava muito fácil ou muito difícil. Não sei a sua resposta. Aí ela, eu vou saber que ela substitui ou retoma a prova, tá bom? Então, esse aqui é outro elemento. Se você começar com ele, ela, este, esta, isso,
e não colocar um termo antes, do ponto de vista do conteúdo, você respondeu a pergunta. Você vai ganhar uma pontuação por isso. Porém, se você colocar a resposta completa, não é? A sua pontuação vai ficar alta, não é? A maior pontuação possível, porque a resposta discursiva ela é um exercício de redação, é uma produção sua. Você tem que saber e ainda tem que, na hora de escrever, produzir bem o seu texto. Vamos a outra. Quando na pergunta for solicitada sua opinião, não utilize a expressão eu acho. Ela não indica firmeza de opinião. Já inicie a resposta expondo sua visão sobre o assunto. Ora, a pergunta do tipo, dê sua opinião, eu quero saber já o que você pensa daquele assunto. Já a sua resposta já é sua opinião. Então, não precisa você colocar eu acho, porque aí fica repetitivo, não é? Redundante. Então, você já começa a sua opinião, sem dizer eu acho. É desnecessário, tá bom? Olha o exemplo aqui. Em sua opinião, o que pode ser feito para minimizar os efeitos da interferência humana na natureza? Aqui, ó, em sua opinião. Possibilidade de resposta correta e completa. Aí você já começa com sua opinião. O lançamento de campanhas educativas quanto ao uso racional dos recursos naturais em cada país pode minimizar as consequências da interferência do homem na natureza. Essa é uma possibilidade de resposta. Veja que aqui já foi direto à opinião, sem colocar eu acho, tá? Isso aqui é uma resposta discursiva completa. Aqui, quando o professor pegar essa resposta aqui, ele já sabe de que pergunta você está falando, porque aqui você já colocou o lançamento de campanhas educativas. Então, não é preciso nem o professor ler a pergunta para entender que você está falando dessa pergunta, tá? Então, essa aqui é outra maneira de você usar a resposta. É completa, correta e ainda discursiva, não é a produção sua, tá certo? Continuando ainda, evite rasuras. Quando essas forem inevitáveis, utilize apenas um traço. Não destaque a palavra errada entre parênteses, já que esse sinal é utilizado para chamar a atenção sobre algo no texto e você, temos certeza, não irá querer chamar a atenção sobre o seu erro. Vamos dizer, você está ali produzindo o seu texto, a sua redação. Está pensando, ora, é natural você errar uma coisinha aqui e ali. Quando você erra, você passa um tracinho no seu erro, pá, e escreve na frente, sem problema. Não vai se desesperar, pedir outra folha para começar tudo de novo, não. Qualquer pessoa que está pensando pode errar um pouquinho, passa um tracinho e escreve na frente. Então, o professor, ele vai entender isso. Não precisa você colocar o seu erro no parêntese, não precisa você justificar, não. Só passa um traço e escreve na frente. Se houver muita rasura, é provável que você perca assim muito pouco, dependendo do professor, ali na estética do texto.
Mas é bem melhor você perder um pouco na estética do que você colocar esse parêntese e despertar mais atenção do professor para o seu erro, tá certo? Então, façam assim. Errou, passa um tracinho, escreve na frente. Em dia de dia E, por exemplo, que é tempo marcado, enfim, você não se preocupa com essa rasura. Errou um pouquinho, passa o tracinho, escreve na frente. O professor vai entender isso, tá bom? Isso aqui é uma maneira, tá? Claro, você vai evitar, vai ter cuidado, mas se acontecer, você não vai se desesperar. Qualquer pessoa pode errar, tá bom? Outra coisa, utilize apenas uma modalidade de letra e cuide da apresentação visual do seu texto. Ora, isso aqui são os cuidados que você deve ter, não é? Se você, quando vai escrever, lembre-se que você não está escrevendo para você apenas, você está escrevendo para alguém. Alguém vai ler o seu texto. E aí você vai ter o cuidado de caprichar, tá bom? Não se esqueça do espaço de parágrafo ao iniciar sua resposta, quando esse espaço não for oferecido no início da primeira linha. Ora, às vezes, quando o professor elabora a prova, e é uma resposta assim, discursiva, ele já faz o número de linhas e já deixando o espaço do parágrafo, para você já ter aquele espaço ali. Mas, às vezes, ele não deixa o espaço do parágrafo, ele já escreve as linhas retas para a resposta. Aí você tem que deixar o espaço que indique o parágrafo, porque isso aí é pontuação, não é? É estética do texto, enfim, é erro gramatical, porque o espaço do parágrafo é obrigatório. Aí você não esquecer, certo? Continuando, né? Ao elaborarmos respostas, estamos desenvolvendo nossa habilidade de escrita. Além disso, a resposta é uma unidade independente da pergunta, ou seja, não é um simples complemento desta. Desse modo, ao construirmos respostas, estamos produzindo pequenos textos. Então, foi o que eu falei, tá? É uma produção sua, é um texto seu. Então, você tem que trabalhar esse texto com essa questão discursiva, com resposta completa, porque é uma produção sua, tá bom? Aqui foi a fonte. Observe a seguinte pergunta. Aqui é um exemplo, né? Um exemplo de resposta discursiva correta e completa. Por que Félix acordou tarde hoje? Olha a possibilidade aqui. Porque ele jogou games de PlayStation a noite inteira. Essa resposta está correta do ponto de vista do conteúdo, mas não está completa, uma vez que se inicia com a conjunção porque e utiliza o pronome ele, sem ter citado anteriormente o substantivo que tal pronome substitui. A resposta correta e completa seria, olha só, Félix jogou PlayStation toda a noite, o que o fez dormir fora de hora e acordar mais tarde hoje. Então, eu coloquei aqui o nome, não é? Esse o aqui substitui o Félix aqui, tá bom? Observe a seguinte pergunta. Você concorda que a reciclagem é a melhor solução para o problema do lixo? É uma pergunta que exige uma resposta discursiva, não é? Porque é uma pergunta que exige uma argumentação sua. Aí, resposta. Possibilidade. Sim, pois eu acho que a reciclagem evita a emissão de lixo no meio ambiente. Existem dois problemas na resposta acima.
Ela é iniciada com sim e utiliza a expressão eu acho. A resposta correta e completa seria: a reciclagem é a melhor solução para o problema do lixo, pois evita a emissão de mais resíduos no ambiente. Então, dois problemas aqui que perderia: iniciado com sim e com pois no início, tá? Então, tem que colocar a reciclagem, que é o termo que você vai falar, e o pois no início, no meio da frase. Tudo certo? Outro texto aqui. Nossa, que saudade dos meus tempos de brincar na rua, pular corda, amarelinha, subir em árvore. Pena que a palavra quintal sumiu do universo infantil e o divertimento ganhou novo sentido. Hoje eu acho que se divertir é conversar na internet, trancado no quarto, ou falar sobre os mais novos lançamentos da telefonia móvel. Possibilidade de resposta. Por meio de uma resposta discursiva, explique o que a autora do texto 1 quer dizer ao falar que a palavra quintal sumiu do universo infantil. Então, você vai fazer a sua resposta. Vamos lá, um exemplo. A partir da leitura do texto, percebe-se que a autora defende que as crianças, principalmente as urbanas, não estão mais acostumadas a brincar no quintal de suas casas. Dessa maneira, vê-se que a diversão dos jovens e das crianças ocorre de outras maneiras, muitas vezes sob o auxílio da tecnologia. Então, isso aqui é uma possibilidade de resposta. Tá? Veja que não iniciou com sim, nem com não, nem com pois, nem com porquê. Por meio de uma resposta discursiva, explique se a autora é contra ou a favor da brincadeira, de brincadeiras mais infantis. Vamos ver. A autora é favorável às brincadeiras mais infantis, como eram percebidas em seu tempo. Esse posicionamento pode ser comprovado a partir da leitura do trecho Que Saudade, que é responsável por demonstrar que existe um sentimento saudosista, referente à saudade, em relação àquilo que acontecia no passado. Olha aqui, quando ele usou esse posicionamento, tá? Porque já falou dele atrás, tá bom? Por isso que não pode começar com esse sem antes citar o que você já falou. Por meio de uma resposta discursiva, explique por que a autora usou aspas no início e no final do texto. A utilização das aspas ocorreu para demonstrar que o trecho refere-se à fala de uma pessoa em específico, no caso, Sara da Mata, ao dar esse posicionamento em alguma reportagem da revista Super Interessante. Então, você, quando cita um termo de alguém, você coloca as aspas, tá? Bom, essa resposta discursiva, completa, vamos trabalhar durante todo o ano, tá bom? Então, boa tarde e até a próxima.